estou aqui hoje para partilhar convosco algumas ideias-chave sobre copywriting, sobre storytelling e como é que vocês podem aplicar estas duas estratégias, digamos assim, para escrever de uma forma mais eficaz sobre os vossos projetos. E vou já começar com um desafio. Eu gostava assim que por momentos vocês esquecessem que a vossa vida profissional está relacionada com o setor da construção e que imaginassem que fazem outra coisa qualquer. E vamos supor que vocês estão à procura de uma casa para viver. Nós, quando procuramos uma casa e vemos a casa assim, não é? Numa planta, não é a mesma coisa do que nós vermos a casa assim, com fotografias, mesmo que essas fotografias sejam geradas por computador e não sejam imagens reais da casa, mas vê-la assim é completamente diferente. Quando eu olho para uma planta, não é? Eu tenho informação. Quando eu vejo as fotos, aquilo que acontece é que consigo projetar-me, ou seja, de certa forma, estas fotografias despertam-nos algumas emoções, fazem-nos sentir alguma coisa, muito mais do que ver apenas a planta. E aqui, fazendo uma analogia na escrita, é um pouco isto que o copywriting e o storytelling fazem pelos nossos textos. Ou seja, quando nós aplicamos este tipo de estratégias aos textos que estamos a escrever e a publicar, nós conseguimos escrever de uma forma muito mais apelativa, muito mais envolvente, muito mais emocional. É quase como se passássemos da planta para ver a casa ao vivo. E isso faz com que as pessoas queiram ler os nossos textos. Para que isso aconteça, não é? Para que as pessoas realmente queiram ler os nossos textos, eles precisam de ser diferentes, precisam de se diferenciar de alguma forma, tal como acontece entre a planta e as fotografias da casa. E eu vou partilhar aqui convosco 3 estratégias, são só 30 minutos, não dá para muito mais, mas vou partilhar 3 estratégias de copywriting e de storytelling e dar-vos também aqui várias dicas práticas que vos vão ajudar a escrever um artigo que vocês precisam de escrever, por exemplo, sobre uma obra, a apresentarem um projeto a um cliente, ou mesmo para escreverem uma memória descritiva de um projeto. Mas assim, antes de avançar, vou aproveitar para me apresentar. Eu sou copy content writer freelancer, já há mais ou menos 10 anos. A minha área de especialização é o B2B e os negócios baseados em serviços. Eu tenho assim como principais clientes, os meus principais clientes são da área de B2B, eu trabalho, por exemplo, bastante com a Corticeira Amorim, com o grupo Saint-Gobain, nomeadamente com a Leca, como a Cecília referiu, que trabalhamos muitas vezes juntas em projetos, a Fidelidade, entre muitas outras empresas. Em termos de formação, eu venho do jornalismo, ou seja, fiz uma carreira mais tradicional no jornalismo antes de migrar para o digital. Eu acho que posso dizer que sou muito apaixonada por palavras e por histórias e sobretudo o que eu mais gosto na escrita e que acho que se aplica muito aqui a este contexto e a esta nossa conversa é este poder que nós temos muitas vezes de transformar conceitos que são muito complexos em palavras simples e que são acessíveis para todas as pessoas. E é um pouquinho isto que eu quero passar-vos aqui durante esta sessão, mostrar-vos que com as palavras certas vocês conseguem mais facilmente mostrar ao mundo os vossos projetos, as vossas obras e partilhá-los com muito mais pessoas. Vou aproveitar também, antes de passar às estratégias, para fazer aqui assim só um resumo muito rápido do que é copywriting e do que é storytelling, para estarmos todos em sintonia. Então, quando falamos de copywriting, falamos de uma técnica de escrita cujo principal objetivo é gerar uma ação em quem está a ler. E muitas vezes associamos o copywriting à publicidade e às vendas, mas a verdade é que o copywriting pode ser aplicado a tudo o que nós possamos escrever, porque quase sempre nós queremos ser mais persuasivos e queremos levar as pessoas a uma determinada ação com as nossas palavras.
Já o storytelling é uma estratégia diferente, assim, de uma forma muito simples. Storytelling é a arte de contar histórias, não existe só, não é aplicado só nos negócios, não é um conceito só da área dos negócios, é muito mais amplo, mas quando falamos da sua aplicação aos negócios, falamos aqui de usarmos histórias para cativar o nosso cliente, porque as histórias despertam-nos emoções, ligam-nos muito mais facilmente àquilo que está a ser dito, àquilo que está a ser apresentado, porque nos fazem sentir algo. E isso faz a diferença também na nossa comunicação. Portanto, rapidamente vou passar então às estratégias e explicar-vos como é que vocês conseguem aplicar estes dois conceitos, tanto o copywriting como o storytelling, aos vossos textos. E a primeira estratégia de que eu vos quero falar, ela vem antes da escrita propriamente dito. E aqui, o que é que eu quero dizer com isto? Antes de nós começarmos a escrever, seja o que for, é muito importante nós pensarmos naquilo que queremos comunicar. E esta pergunta é fundamental. Pensarmos, porque é que eu estou a escrever sobre esta obra, sobre este edifício, sobre este projeto? E se nós estivéssemos a conversar, assim, informalmente, se calhar vocês iriam responder-me: vou escrever sobre este projeto porque quero divulgá-lo, porque é um projeto importante para a minha empresa, ou porque é o meu trabalho e tenho que escrever sobre este projeto e sobre muitos outros. E naturalmente todas estas razões são válidas, mas aqui o meu desafio e a minha recomendação é vocês procurarem uma resposta mais profunda e fazer uma pergunta mais profunda que vos vai dar também uma resposta mais profunda, assim é que é. E pensarem um bocadinho nisto, porque é que esta obra ou projeto pode ter importância para o meu cliente? E aqui há alguns caminhos que podemos explorar. Perguntas como: o que é que muda na realidade do meu cliente? Que valor é que esta obra acrescenta à sua vida, à sua vivência? Que impacto é que esta obra tem na sua comunidade? Que impacto é que tem no futuro? E estas perguntas são poderosas, um bocadinho para virar o texto e para vos dar alguns exemplos que eu acho que ajudam também a perceber melhor. Se nós pensarmos, por exemplo, numa casa, volto outra vez à temática da casa. Uma casa, se nós quisermos comprar uma casa ou estivermos a construir uma casa, não é só uma casa, é uma promessa de uma vida com mais qualidade, de uma vida com mais conforto. Quando falamos, por exemplo, de uma obra pública, é um contributo para vivermos melhor em ambiente urbano ou não tanto, mas para termos melhor urbanismo. Quando falamos de um investimento, por exemplo, na área das energias renováveis, com este investimento que a Leca fez recentemente, é uma aposta que estamos a fazer no futuro, ou seja, são ideias e conceitos mais profundos do que só preciso de escrever sobre esta obra ou quero escrever sobre esta obra. E quando nós fazemos isto, quando nós vamos à procura destas razões mais profundas e tornamos o cliente, o leitor, no centro do texto, é muito mais fácil nós escrevermos para esse leitor, escrevermos a pensar nele e, naturalmente, também é muito mais fácil prender a sua atenção, porque a dada altura já não somos só nós, enquanto marca, empresa, enquanto pessoas ou profissionais, a escrever e a descrever um projeto ou uma obra, somos nós a fazer isso, não é? A fazer essa descrição desse projeto ou dessa obra, mas tendo em conta aquilo que pode ser importante para o nosso leitor. E isso vai prendê-lo. Portanto, pensem sempre nisto. Como é que vocês conseguem agarrar no texto, na ideia, no conceito que precisam de transmitir e dar-lhe um ângulo, dar-lhe uma abordagem que torne esse mesmo conteúdo importante para a pessoa que vai ler? Porque a partir do momento em que é importante, nós temos vontade de ler e vamos fazê-lo. Depois, segunda dica, a segunda estratégia, digamos assim, que tem aqui algumas dicas. E esta mais ligada à questão do copy propriamente dito. Se nós queremos que as pessoas leiam os nossos textos, nós precisamos de escrever textos
que as pessoas querem ler. E vocês podem perguntar, mas então, Elsa, como é que são os textos que as pessoas querem ler? E aqui eu diria que têm duas características principais. São simples e são claros. Mesmo que o assunto seja complexo, porque eu sei que muitos de vocês escrevem sobre assuntos que são mais complexos. Mas se consultarmos estudos, e há muitos estudos nessa área, mesmo para quem tem um grau de literacia mais elevado, é mais letrado, digamos assim, mesmo essas pessoas preferem textos simples quando se trata de aprender alguma coisa, de recolher informação, porque basicamente aquilo que nós queremos fazer enquanto consumidores de conteúdo, neste caso, é recolher a informação de que precisamos e avançarmos. Quanto mais rapidamente nós conseguirmos fazer isso, melhor para nós, não é? E melhor nós nos vamos sentir, ou seja, mais positiva será a emoção que nós associamos àquele conteúdo que acabamos de consumir. Por isso é mesmo muito importante nós simplificarmos. E aqui faço uma ressalva que quando falamos de simplicidade, de preferir a simplicidade, eu não quero de forma alguma dizer que o texto tem que ser simplista ou tem que perder o rigor, não se trata disso. Trata-se sim de conseguir escrever textos que são mais fáceis de ler e que por isso acabam por ser também mais eficazes a comunicar. Quero agora partilhar convosco aqui algumas estratégias para vocês simplificarem a vossa escrita. E eu vou começar por esta ideia de que, idealmente, os nossos textos devem começar pela informação mais importante. Isto contraria um pouquinho aquilo que nós fomos habituados a fazer academicamente, em que guardávamos sempre a informação mais importante para o fim, para as conclusões. Quando nós escrevemos para comunicar, o nosso foco deve ser passar logo nos primeiros parágrafos, nas primeiras linhas, a informação mais relevante. Porque desta forma é mais fácil nós conseguirmos prender o leitor e levá-lo a continuar a ler. Por isso é que muitas vezes, e acredito que vocês já tenham ouvido falar deste modelo, usamos este modelo da pirâmide invertida, que é um modelo clássico de jornalismo que se usa para escrever notícias, as notícias que vemos nos jornais, que vemos na televisão também. E então o que é que este modelo da pirâmide invertida diz? Diz que nós no início do nosso texto devemos abrir com a informação mais importante, nomeadamente responder àquelas perguntas, o quem, o quê, o quando, o onde, o porquê e o como, que eu acho que vos podem aqui servir de guia quando vocês estiverem a escrever os vossos textos. E o que fazemos é abrir o texto com essa informação e depois, conforme vamos avançando no seu desenvolvimento, vamos dando informação de contexto, que é importante, naturalmente, mas que não é fundamental para a compreensão daquilo que nós temos para comunicar. E esta é uma técnica que vocês podem aplicar para escrever relatórios, para escrever notícias, para o site, para outros suportes que as vossas marcas tenham, para escrever artigos, ou seja, é um modelo que é bastante flexível e que se adapta a todas estas categorias de conteúdos. Aliás, para dar um exemplo também para vocês conseguirem compreender melhor, o modelo da pirâmide invertida é um modelo que nós usamos, por exemplo, quando escrevemos artigos para a Build. É uma área em que eu colaboro muitas vezes com a Cecília, e é isso que fazemos. Se vocês lerem aquele texto que está ali entre aquelas duas barras amarelas, ali naquela entrada, naquele lead, se lhe quiserem chamar assim, damos a informação mais importante. Qual é que foi o material, em que obra é que ele foi usado, qual é que é a obra e quais é que foram as duas características que fizeram o material destacar-se naquela obra em específico. E ali tenho, assim de uma forma muito resumida, a informação principal. Depois, no desenvolvimento do texto, eu não sei se vocês conseguem ler, mas no desenvolvimento do texto o que acontece é que então começamos a contar a história. Ou seja, o castelo da Vila de Palmela, é um marco histórico, tinha este e aquele problema, chegou-se a esta e àquela solução, depois temos citações de quem participou, na obra, que dilemas é que foram enfrentando ao longo da obra, ou seja, não entramos logo na ação, fazemos esta espécie de desenho, esta espécie de contexto inicial e depois então passamos para a informação e contamos a história completa.
Depois, outra dica que também é muito importante, é que para simplificarmos a nossa escrita, precisamos de escrever de forma simples. E aqui, mais uma vez, eu digo isto muitas vezes, que é preciso fazer um exercício de empatia com a pessoa que está do outro lado a ler-nos e colocarmos um bocadinho do lado dessa pessoa. E precisamos de escrever de uma maneira que seja simples para essa pessoa e não simples para nós. Porque lembrem-se sempre de que, muito provavelmente, embora nem sempre, mas muito provavelmente, vocês terão leitores dos vossos textos que não têm o mesmo background, que não têm o mesmo conhecimento que vocês têm. E aqui podemos aplicar algumas técnicas para simplificar a escrita. Por exemplo, peço desculpa, tentar comunicar uma ideia por frase, ou seja, tentar fugir daquelas frases muito compridas, muito longas, que têm frases dentro de frases, com frases subordinadas, tentar partir as ideias em frases separadas e usar mais vezes os pontos finais, tentar evitar essas estruturas então complexas, tentar não fazer parágrafos muito longos, especialmente se estivermos a falar da escrita para os canais digitais, partam o texto em parágrafos mais pequeninos para fugir daquela ideia de um grande bloco de texto que aos nossos olhos aparenta ser difícil de ler e não conseguirá tantos leitores. Depois tentem também escrever na voz ativa. A voz ativa é mais direta, é mais clara. Geralmente as frases escritas na voz ativa também são mais curtas. Outra estratégia que eu gosto muito de aplicar é usarmos palavras claras, palavras simples, que são as palavras que as pessoas usam todos os dias, que nós também usamos todos os dias e que parece que nos esquecemos delas quando nos sentamos para escrever em frente ao computador e achamos que temos que complicar. E essas palavras simples geralmente são mais curtas, são mais concretas, menos ambíguas, e ao escrevermos de uma maneira simples, também tornamos o texto mais familiar e o leitor sente-o como mais próximo, e isso também é positivo. E aqui estou a falar às vezes de mudanças pequeninas, imaginem, em vez de escrever utilizar, se calhar posso escrever a palavra usar, estou a falar de um orçamento, por exemplo, em vez de escrever montante, posso escrever valor ou preço. Em vez de escrever, por exemplo, âmbito de utilização, posso simplificar e dizer como é que pode usar, não é? E tentar aqui escrever de uma forma simples. Elsa, desculpa interromper-te, mas depois pode ficar descontextualizado no final. Dá um exemplo de uma frase na voz ativa, porque foi uma questão colocada aqui e então se calhar faz sentido aqui neste contexto, por favor. Por exemplo, um exemplo de uma frase na voz ativa, por exemplo, imaginem, criámos este e-book para o ajudar a escrever melhor. Essa frase está na voz ativa. A nossa empresa criou este e-book para o ajudar a escrever melhor. E uma frase na voz passiva será: este e-book foi escrito pela nossa empresa para o ajudar a escrever melhor. Perfeito, penso que ficou esclarecido. Sim, ok. Obrigada. Depois podemos ver também outros exemplos, assim, às vezes lembrar um exemplo assim muito, muito rapidamente, às vezes não é tão fácil, mas acho que deu para perceber. Obrigada. Depois, aqui outro conceito, explicar os termos e os conceitos que possam não ser tão familiares para os vossos leitores. E aqui vale a pena relembrar esta ideia de que muitas vezes não estamos a escrever para especialistas e pode haver termos que são óbvios para nós e que não são para o leitor. E uma estratégia que eu uso muitas vezes para, para contornar esta questão não é deixar de usar o termo, porque às vezes temos interesse em usar esse termo, esse conceito específico, mas muitas vezes o que faço é colocar entre parênteses uma pequena explicação. Um exemplo
com que já nos cruzamos no caso da LECA é, por exemplo, a palavra hidroponia, que se utiliza várias vezes em conteúdos que são criados. E não deixamos de usar a palavra hidroponia, mas a primeira vez que ela surge no texto, colocamos entre parênteses que hidroponia é o cultivo sem recurso ao solo ou sem solo. E é só um pequeno detalhe, mas que pode ser útil para o nosso leitor. E ao pesquisar para preparar esta apresentação, encontrei até este site da Ordem dos Arquitetos, este glossário, que achei muito interessante e que acho que vos quis trazer para aqui porque acho que vos pode ser útil para... muitas vezes nós sofremos da maldição do conhecimento, não é? Ou seja, sabemos tanto sobre um determinado conceito que depois para nós é difícil simplificar. E acho que é um bom sítio para vocês virem e dizerem e pensarem assim, eu posso agarrar neste pedacinho para explicar, por exemplo, o que é um algeroz e colocá-lo entre parênteses no meu texto para ficar mais claro para o meu leitor. Depois outro aspecto que é importante também tem a ver com a própria formatação do texto. Isto não tem já diretamente a ver com as palavras, mas influencia muito a forma como as pessoas vão consumir as nossas palavras. E aqui há algumas técnicas para vocês formatarem. Tentem deixar uma linha entre parágrafos. Muitas vezes em documentos escritos isso pode não ser possível, mas no digital sempre, ou seja, se estiverem a escrever um artigo para um blog, para o site, uma publicação em redes sociais, separem os parágrafos com uma linha em branco, porque vai ser muito mais fácil de ler. Usar títulos, usar subtítulos, usar destaques ao longo do texto, ou seja, tudo o que sejam marcadores visuais que me permitam olhar para o texto e analisá-lo e avaliá-lo e perceber qual é o seu conteúdo, sem necessidade de o ler desde o princípio até ao fim. As listas são ótimas também na questão da formatação, sejam por pontinhos, por bullets, seja por números. Portanto, aqui o vosso objetivo é que, mesmo que o texto seja longo, porque às vezes os textos têm que ser longos, ele não pode parecer difícil de ler, tem que parecer leve, tem que parecer fácil de consumir, e isso depois vai ter impacto também na quantidade de pessoas que o vão ler. E, finalmente, para fecharmos esta parte da simplificação, aqui uma estratégia que é também muito importante, tem a ver com a edição, ou seja, devemos editar os nossos textos um bocadinho quase de forma implacável, porque eu sei que às vezes não é fácil nós escrevermos muito e depois termos que deitar fora parte daquilo que escrevemos, não é? Quase que temos ali uma ligação emocional com aquilo que já produzimos. Mas aqui eu diria que a estratégia é pensar tudo o que sejam repetições, informações que não acrescentam, que eu posso comunicar de uma forma mais simples, esses textos devem sair. Portanto, tudo o que não acrescentar ao vosso leitor é para cortar. E nesta parte da edição, tenho aqui também, trouxe assim, algumas ferramentas que eu acho que podem também ser úteis para vocês. O dicionário do Primeirão online, a Infopédia, o Ciberdúvidas, eu imagino que vocês conheçam e usem, mas aquelas duas ferramentas que estão ali em cima, se calhar são menos conhecidas. Eu gostava de falar só assim uns minutos sobre cada uma delas. A primeira é uma ferramenta que se chama TTS Reader, que é basicamente um site onde nós podemos colar o nosso texto e o site vai ler-nos o texto em voz alta. O Word também tem esta funcionalidade, o Pages também tem esta funcionalidade, mas se precisarem de o fazer online podem recorrer àquele site. E aqui, de certeza que vocês já ouviram esta estratégia ou até o fazem, não é? Aquela ideia de que ler um texto em voz alta é uma ótima forma de sentir o texto, mas ouvir alguém, neste caso é uma voz gerada por inteligência artificial, não é uma pessoa realmente, mas é uma voz muito, muito próxima da voz humana. Ouvir essa voz a ler o nosso texto é ainda mais poderoso do que nós estarmos a fazer essa leitura. E vai-vos dar muita clareza sobre se as frases estão demasiado longas, se há palavras repetidas, se há partes do texto que não fluem, vocês vão sentir isso tudo. Portanto, esta ferramenta ajuda muito nesse ponto. E depois o Language Tool é
é um site também, onde podemos entrar online, mas é também uma extensão de que podemos adicionar ao nosso Chrome e que é um corretor ortográfico, eu costumo lhe chamar um corretor ortográfico portátil, que anda sempre connosco. Então o que é que o Language Tool faz? Se vocês estiverem, por exemplo, no back-office do vosso site a escrever conteúdo, ele vai funcionar como corretor ortográfico lá dentro. Se estiverem a fazer uma publicação em redes sociais, por exemplo, no LinkedIn, ele vai funcionar como corretor na publicação que vocês estão a fazer. Se estiverem a escrever um comentário também. Portanto, é assim quase que uma garantia, não é? Que anda sempre connosco enquanto andamos online, de que não vamos ter gralhas nos textos, que não vamos ter pequenos erros que às vezes acontecem por desatenção, por pressa, e é também uma forma de garantir a qualidade dos nossos textos. E, finalmente, passar assim, para não passar também muito a meia hora, falar-vos um bocadinho então de storytelling. E isto para vos dizer que as histórias, e vocês sabem isto, não é novidade, as histórias têm poder, e muito até. E a boa notícia para nós, não é? Para nós que escrevemos para comunicar e para os nossos negócios, e muitas vezes para vender, é que cada projeto sobre o qual escrevemos pode ser uma história, ou seja, tem uma história lá dentro. Ah, e quando nós procuramos essa história e a contamos, tudo o que estivermos a partilhar sobre esse projeto vai se tornar mais emotivo, vai se tornar mais envolvente, vai gerar uma maior identificação em quem lê. Às vezes as histórias são também maneiras de nós uh, explicarmos conceitos que são complexos e fazê-lo de uma forma que as pessoas entendem. Portanto, aqui o meu desafio é mesmo que vocês tentem usar este poder das histórias nas vossas comunicações. E relativamente a esta questão, fala-se muito de storytelling, não é? E advoga-se muito o storytelling, mas depois acho que não se fala tanto da forma como se faz. E então eu tentei trazer aqui uma estrutura, uma framework partida em três partes que vocês podem usar para escrever, por exemplo, uma memória descritiva, ou para contar a história de um projeto, e que é uma estrutura tripartida que eu acho que não é difícil de aplicar. E então como é que contaríamos a nossa história? Seguiríamos a estrutura que as histórias têm, naturalmente, não é? As histórias têm um início, e aqui no início o nosso foco estaria em falar da ideia, da inspiração para a obra, ou de um problema, não é? Também pode ser um problema, levantarmos essa questão, ou seja, de certa forma é o tal porquê da obra de que estávamos a falar lá no início, e respondermos nesta primeira parte da história porque é que estamos a contá-la e porque é que ela é importante, ou seja, o porquê desta obra. Depois temos a fase do desenvolvimento na história, ou seja, temos a história desenrola-se, e aqui podemos falar do desafio, ou seja, é o como é que nós pusemos a ideia em prática, o que é que fizemos para superar o desafio, como é que a obra aconteceu, como é que as coisas aconteceram. E depois, finalmente, o desenlace, ou o final da história, em que vamos focar na solução, no resultado, no impacto que aquela obra teve, ou seja, é o quê? É o desenrolar da história. E eu queria aqui mostrar, para vocês também perceberem melhor, queria mostrar um exemplo, é de um estúdio de arquitetura inglês, o texto está em inglês, mas eu vou ler-vos assim muito rapidamente, traduzindo para português, e depois quero explicar-vos aqui alguns pontos. Então aquelas 6 linhas que ali estão dizem o seguinte: se a sua família já não passa tanto tempo junta como antes, pode estar na hora de repensar o espaço. Muda o cenário e é muito provável que tudo mude, como aconteceu aqui. Ao remover as paredes internas, ligámos a parte da frente da casa à parte de trás, deixando a luz entrar. Adicionámos um toque de cor e demos aos pais e aos adolescentes um espaço acolhedor e sociável para se reunirem. Esperamos que agora vivam felizes para sempre. E se vocês repararem, tem esta estrutura tripartida, ou seja, ali no início tenho o problema, a família que já não está tão junta como antes costumava estar. E aqui
reparem como ainda tem o ponto adicional de que, de certa forma, pisca o olho a quem possa estar neste site também à procura de eventualmente contratar este estúdio de arquitetura. Porque se calhar a minha família também pode ter o mesmo problema. E eu acho que está muito interessante também por isso. Depois, temos o desenvolvimento da história. O que é que fizeram para resolver este problema? Deitaram paredes abaixo, para a luz entrar, juntaram cor, tornaram um espaço mais moderno, um espaço onde todos pudessem sentir bem, que agradasse a adultos, que agradasse também aos mais novos, e fecha depois com este final, ou seja, agora esta família tem um espaço que serve a todos, onde o convívio é maior, onde todos se sentem melhor. E nós podíamos contar a história desta obra de mil maneiras, não é? Mas esta maneira que envolve uma história é simples, e é muito apelativa, e acaba naturalmente por ser mais eficaz, que no fundo é o que nós também queremos. E mesmo para fechar, lembrem-se sempre disto quando vocês estiverem a pensar nas vossas histórias e nas histórias que querem contar. É sempre mais forte quando o cliente ou o leitor está no coração da história, quando ele é o protagonista da história, porque isso vai-lhe permitir projetar-se, sentir-se envolvido, e isso tem muito poder e vai trazer um impacto muito maior aos vossos textos, e muito provavelmente aproximar-vos mais da concretização dos vossos objetivos. Portanto, resumindo, o que é que vimos aqui? 3 estratégias para vocês comunicarem as vossas obras e projetos. Primeira ideia, procurar o porquê profundo, porque é que vale a pena ler sobre esta obra ou projeto, e há sempre uma razão mais profunda do que é preciso, é bom para nós, interessa-nos, procurar essa razão e centrar o texto à volta disso. Escrever de forma que as pessoas queiram ler, escrever de forma simples, escrever de forma clara, não deixar o rigor de lado, mas também não se prender à ideia de que quando o texto é complexo é que é bom, é precisamente o contrário. E depois não esquecer desta parte fundamental de envolver, de conquistar o leitor com o poder das histórias. E toda a gente tem histórias para contar, todas as marcas têm histórias para contar, todas as empresas têm histórias para contar, há é que estar atento e com um olhar assim concentrado para as encontrar, e se vocês o fizerem, tenho a certeza que encontrarão também as vossas histórias.